Queridos irmãos e irmãs, eu vou tomar aqui apenas um versículo do Evangelho de terça-feira, apenas o primeiro versículo do Evangelho de terça-feira passada, 27 de setembro de 2022, 26ª semana do tempo comum. O Evangelho, capítulo 9, do versículo 51 ao 56, mas eu vou ler apenas o versículo 51 para esse momento. A Bíblia diz assim: estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a Deus. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Primeiro, é muito interessante, tem um sentido para nós, essa dimensão do tempo, né? Do tempo de Deus, essa palavra que é usada aqui, né? Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. E Jesus percebeu o tempo, né? A Bíblia, Novo Testamento, em alguns momentos, né? Faz menção a essa questão do tempo, né? Tanto o tempo cronológico quanto o tempo no sentido da eternidade, né? Quando a palavra de Deus diz que o Filho de Deus foi enviado, né, para nascer de uma mulher, diz que foi na plenitude do tempo, né? Diz assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou, né, o anjo para anunciar tudo. Na plenitude dos tempos, quer dizer, quando estava maduro, né? Estava na hora certa, o Filho de Deus foi enviado. E aqui também, né? Estava chegando o tempo, estava chegando a hora certa, né? Estava maduro, aquele momento de Jesus, então, voltar para o céu. Mas o que significava voltar para o céu? O que significava isso? Significava passar pela cruz. Porque hoje, como eu dizia terça-feira no grupo, o ressuscitado em quem nós cremos é o ressuscitado que passou pela cruz. Não se desvincula o ressuscitado da cruz. O ressuscitado é o ressuscitado que passou pela cruz. Então, Jesus percebeu que estava chegando o tempo, que estava maduro, que estava na hora dele voltar para o céu. Então ele toma, aí vem, né? Então, quando ele percebeu que estava na hora, primeiro ponto, ele percebeu que estava na hora. Ele percebeu que era chegada a hora, que ele tinha feito o que ele tinha que fazer naqueles 3 anos, que ele anunciou, que ele sentiu que era a hora. E uma vez que ele percebeu que estava na hora, então, aí tem essa palavra aqui, né? Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Quando ele percebeu que estava na hora de voltar para o céu. E nós temos entendido, né, estudando um pouco de teologia mística, que o céu, né? O que é o céu? O céu é a vida eterna, e a vida é eterna, né? E a graça é a vida eterna já começada, né? Então a vida do céu, ela começa aqui, por assim dizer, né? Por assim dizer. Nós temos entendido isso, que aquilo que nós recebemos no batismo, a vida interior é essa vida da graça que está escondida em nós, e que vamos tomando consciência dela ao passar do tempo. Nós vamos tomando consciência dela. Essa vida da graça vai se desenvolvendo, é a vida interior. E a vida da graça é a vida do céu já começada.
Jesus percebeu que tinha chegado a hora, que tinha chegado o tempo dele voltar para o céu. E para nós aqui nesse sentido, o céu, não o céu que se realiza depois da morte, mas o céu que é viver a vida da graça, começar a viver a vida da graça para valer, permitir que a vida da graça se desenvolva em nós, permitir, vivermos a vida sobrenatural do Espírito, a vida em Deus, Ele em mim e eu nele. Isso é o céu aqui na terra. Isso é a vida do céu já começada, a vida eterna já começada. Quando é que eu percebo que chegou a hora? Sabe, quando você percebe, chegou a hora de eu viver o céu. Chegou a hora, está na hora. Você olha para você num determinado momento da sua vida e você fala isso. Chegou a hora. Tá maduro, você fala, tá maduro, tá na hora. Eu não posso deixar passar. É como a pessoa que diz que está maduro. O que a pessoa está maduro? Porque é agora ou nunca, a pessoa pensa. Ela tem essa sensação, é agora ou nunca. Está na hora de eu viver isso. Está na hora. E quando é que você percebe que está na hora? Quando você percebe dentro de você essa motivação aqui, de tomar uma firme decisão. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Ele tomou a firme decisão de enfrentar toda a bronca que ele teria que enfrentar para chegar onde ele tinha que chegar. Ele enfrentou. Ele assumiu tudo que ele tinha que assumir. Ele percebeu, olha, está na hora. Então ele tomou a firme decisão, porque era tão grave, era tão sério, era tão exigente tudo que ele teria que enfrentar para chegar no céu, já que era a hora dele chegar no céu, era tão grave, tão exigente, que a decisão que ele teve que tomar teve que ser uma firme decisão, não foi qualquer decisão. Uma firme decisão, irrevogável decisão, total decisão, como quem diz, olha, diante de toda a exigência que eu vou ter que enfrentar, eu tomo uma firme decisão, quer dizer, eu não vou voltar atrás, custe o que custar, venha o que vier, seja o preço que for que eu tiver que pagar, eu vou pagar, para chegar onde eu tenho que chegar. Então, quando é que você olha, está maduro, é agora a hora de eu viver o céu aqui na terra, de eu começar a viver o céu aqui na terra. E quando eu falo céu aqui na terra, não estou falando no sentido no sentido popular da palavra, mas no sentido teológico, viver a vida da graça. Quando que eu percebo que está na hora? Quando eu percebo que eu estou no ponto de tomar essa firme decisão de enfrentar tudo que eu tiver que enfrentar, de lutar tudo que eu tiver que lutar. Quando eu perceber dentro de mim essa firme decisão de pagar o preço que eu tiver que pagar para viver a vida da graça, o preço que eu tiver que pagar, o esforço que eu tiver que fazer, o sacrifício que eu tiver que fazer, todos os movimentos, todos os empreendimentos que eu tiver que aplicar, empreendimentos interiores, exteriores, todas as renúncias que eu tiver que viver, eu estou no ponto, quer dizer, eu percebo em mim uma firme decisão. Aí eu percebo, está na hora, está maduro. Porque a gente percebe acompanhando as pessoas que querem viver a vida da graça, não só aqui, nós aqui que estamos fazendo o caminho, mas em tantas outras pessoas que tivemos a oportunidade de acompanhar, pessoas que querem trilhar o caminho da perfeição, o caminho da vida interior. A gente percebe, que às vezes
Uma pessoa quer, mas parece que ela não está madura ainda. Às vezes as pessoas não estão maduras ainda. Elas querem, elas estão amadurecendo, né? Esse processo de amadurecimento está acontecendo, mas a pessoa parece que não está madura ainda, ela não amadureceu o suficiente para começar a viver a vida interior. Por que ela não está madura ainda? Porque não existe nela ainda essa firme decisão. Não só de estar disposto a enfrentar tudo, a travar todas as lutas necessárias, mas de querer enfrentar. Eu quero passar, eu quero passar por todo o sofrimento que eu tiver que passar, eu quero passar por toda a purificação que eu tiver que passar, eu quero colaborar do jeito que eu tiver que colaborar com Deus para isso acontecer. Não tem isso dentro dela ainda. Talvez ela até entendeu isso com a cabeça, mas ainda não está no coração. Isso ainda não atingiu, isso ainda não ganhou o coração dela. Não ganhou o coração dela. Ela ainda está nessa luta, né? É uma luta assim, ela quer e não quer. Quer e não quer, entendeu? É o já e o ainda não. Ela quer e não quer, né? Então, a gente precisa perceber isso em nós. Essa palavra que traz luz para esse tipo de entendimento, ela traz luz para uma autoavaliação. E isso ajuda porque a partir do momento que você for capaz de perceber que você não está maduro, porque você não percebe dentro de você ainda essa firme decisão, mas você sabe que você está amadurecendo. Aqui não é uma coisa de você se sentir, de qualquer um se sentir criticado, mas você percebe que você está amadurecendo e a partir do momento que você, olha, não estou maduro ainda, isso não existe ainda em mim, então isso já te abre ao Espírito para que ele desperte em você o desejo de estar maduro. Isso já movimenta a sua vida de oração, já movimenta as suas súplicas, já movimenta o que você começa a pedir a Deus, o que você começa a rezar, né? Porque você é introduzido então numa autoavaliação e você percebe isso, né? Todo mundo precisa chegar primeiro nesse ponto de estar maduro, a coisa tem que estar madura. Você já viu quando você vai num pé de fruta, né? E você pega uma fruta que não está madura ainda, você vai lá, olha, não está madura, não está no ponto de colher, mas você vai lá, insiste e arranca ela do pé, come, não tem sabor. Tem sabor, tem um sabor azedo demais, não está maduro. Você tira do pé quando está maduro, né? Não está maduro. Então, a gente precisa chegar nesse ponto de puxa vida, olha, eu percebo, está madura, essa decisão está madura, né? Uma decisão que amadureceu, de viver a vida da graça, de tomar de assalto a vida da graça. Como disse Jesus, né? O reino dos céus. E o que é o reino dos céus, hein? Temos estudado aqui. Agora, a palavra ganha um outro sentido quando a gente lê certos termos que estão na Bíblia, né? Quando você escuta Jesus falando o reino dos céus, o que você pensa? Você não tem aqui uma visão sociológica desse termo, ou uma visão marxista desse termo. Você sabe que o reino dos céus já começa aqui nesse sentido da vida da graça. Jesus disse, o reino dos céus, olha, o reino dos céus, tudo que estamos vendo, o reino dos céus pertence aos violentos. Então essa decisão é uma decisão, gente. O que o Senhor nos chama a viver demanda uma firme decisão. Porque o que o Senhor nos chama a viver, para chegarmos a viver, e para chegarmos até a começar a viver de verdade, a começar a viver de verdade, o começo, para começarmos a viver o que o Senhor nos chama a viver, nós temos que ter uma firme decisão de encarar as exigências, todos os sofrimentos que
terão que ser enfrentados para se chegar lá. Então precisa uma firme decisão. Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Aqui era a Jerusalém da dor, a Jerusalém do sacrifício, a Jerusalém da renúncia. Ele partiu para Jerusalém, né, da paixão, da morte. E nós também, a partir do momento que queremos viver a vida da graça, nós temos que partir para essa Jerusalém da morte do homem velho, que precisa ser crucificado com Jesus. Nós também precisamos partir para Jerusalém da mortificação, da purificação do amor velho, de tudo que em nós é resistência à vida da graça, de tudo que em nós é oposição à vida da graça, de tudo que em nós é rebeldia à vida da graça. Oposições, resistências, rebeldias inconscientes, secretas, tampadas, escondidas, veladas, que nós nem nos damos conta. Tudo isso que temos visto, lido, esse amor mercenário que Santa Catarina de Sena fala que existe em nós, que é um amor imperfeito. Buscamos a Deus, mas no fundo estamos buscando nossos próprios interesses. Ser capaz de perceber esses movimentos dentro de nós e buscar, tomar a firme decisão. Você percebe nitidamente, acompanhando as almas, acompanhando as pessoas, você percebe nitidamente, assim, fica muito claro assim para qualquer acompanhante espiritual que tenha alguma experiência em acompanhar pessoas. Você percebe muito claro uma pessoa que chegou nesse ponto e uma pessoa que não chegou. Uma pessoa que quer, não é que ela não quer, ela quer, é sincera, ela quer. Não é que a pessoa é má, é malvada, ela é falsa, não é isso, ela quer, mas ela não chegou nesse ponto de tomar a firme decisão. Você sabe que ela vai chegar, mas ela não chegou ainda. Ela não chegou. E você que está orientando ela precisa dizer, olha, você precisa chegar nesse ponto aqui. Se você não chegar nesse ponto aqui, não vai acontecer. Pelo menos não vai acontecer como Deus quer. E até como você mesmo quer. Mas até o nosso querer da vida interior ainda é, por enquanto, eivado, contaminado pelo amor próprio desordenado, pelo amor mercenário. Se quando começamos a avaliar profundamente nossas motivações, por que eu quero a vida da graça? Você vai encontrar aí, essa busca dos próprios interesses, vai estar ali por detrás, o desejo que nós temos disso e daquilo, nossas vaidades, nosso apego como dizem alguns mestres espirituais, a sensualidade espiritual, A primeira purificação que Deus realiza em nós é uma purificação dos sentidos, Alguns dizem assim, a purificação da sensualidade espiritual, a necessidade de sentir, a necessidade do prazer, a busca da própria satisfação, Então veja, nós precisamos chegar nesse ponto, você precisa buscar isso, esse amadurecimento, você tem que chegar nesse ponto. E olha, cheguei nesse ponto de tomar uma firme decisão. Olha, normalmente, quando a pessoa, ela vai, de repente acontece um estalo, assim, é uma coisa meio que da graça. Isso aqui tem um elemento aqui da graça, tem um elemento. Chega uma hora que é um estalo que acontece, assim, há uma ação de Deus assim que desperta na pessoa essa firme decisão. E porque tem a ação da graça, normalmente quando a pessoa toma essa firme decisão de enfrentar, de se entregar, de ser generoso, Você viu, nesse segundo capítulo do livro que nós estamos lendo,
É citado ali uma das citações, né, de um dos autores lá, um padre jesuíta, que ele cita, né, que isso é para todos e tal, mas ele fala da vida religiosa, né, mas nem todos os religiosos vivem isso por causa da sua falta de generosidade. Quando a gente chega nesse estado que você toma firme decisão, normalmente Deus dá a graça, assim, né, de ser uma decisão quase irrevogável. Não é irrevogável porque nós somos seres humanos, né? Fôssemos anjos, seria irrevogável. Mas a pessoa toma uma decisão com grande resolução de enfrentar, de se entregar, de ser generoso, de não poupar esforços, de encarar todo sacrifício, todo sofrimento, tudo que Deus entender ser necessário para ele chegar. Ele pensa, eu quero chegar, e eu não vou medir esforço, mas tem que chegar. E não adianta falsear isso, não adianta criar uma coisa fictícia. Você tem que buscar isso de Deus, você tem que buscar isso de Deus, isso tem que acontecer com a pessoa. Qual é a graça que age, que leva a pessoa a essa decisão? É uma graça de atração. Por isso que os santos falavam tanto, né? Atraí-me a vós, Senhor. Ou então, mostra-me a tua face. Mostra-me a tua face, né? Porque se você contempla a face de Deus, você fica tão irresistivelmente atraído a Deus que você não consegue mais se voltar para nada, né? A cachorrinha lá de casa, a Belinha, está no cio. Até sangrando um pouquinho e tal, e sempre que ela entra no cio, é aquela coisa, tem os dois cachorros lá fora, né, que são grandões, e ela vai lá fora, se esfrega, fica, deixa eles lamberem ela lá e tal, e quando ela está no ponto mesmo, que ela está no auge ali do cio, né, liberando os feromônios, eles ficam tão loucos assim, tão vidrados, né? Tão atraídos, que eles não comem. Eu ponho a ração lá, eles não comem. Eu vou no outro dia, a ração está cheia. Eu falo, gente, eles não comeram, será que tem algum problema? Não, a Bela está no cio. Eles ficam irresistivelmente atraídos, né? Perde a fome. Você está entendendo o que é pureza de coração? O que é quando você está todo voltado para um sentido, todo voltado para uma meta? Você deixa de comer, por assim dizer. Você é tomado, o seu coração é tomado por aquilo ali. Não tem espaço para mais nada. Você já viu isso? Quando você está obcecado por uma coisa, não tem espaço para mais nada na sua vida. Há pessoas, por exemplo, que ainda têm uma forte tendência de ficar obcecado por várias pequenas coisas da vida. Tem aqui um pequeno projeto, uma coisa, a pessoa fica obcecada por aquilo, só pensa naquilo. Quando você está obcecado pelo projeto de Deus, pelo projeto da vida interior, pelo projeto da vida da graça, pelo projeto das purificações que você precisa e quer passar, o seu coração fica tomado, não sobra espaço para você ficar obcecado por outras coisas que às vezes são até boas, mas você está entendendo? Você não pode faltar isso, tem que ter isso, você tem que chegar nesse ponto. É isso aqui é o ponto da coisa. É daqui que começa a crescer. Se não chegou aqui, não cresce em termos de vida espiritual autêntica, em termos assim de crescimento, desenvolvimento da vida interior. Claro que antes de chegar aqui cresce na vida moral, cresce em vários aspectos da vida de oração, não é que não cresce, mas nós estamos aqui nesse campo do caminho da perfeição, nós estamos aqui nesse campo da vida interior, nós estamos aqui nesse campo da vida mística. Você começa a crescer nesse campo quando você chega nesse ponto aqui. É preciso chegar nesse ponto. É preciso buscar chegar nesse ponto. Né? Engraçado, né? Existe
vamos colocar aqui alguns passos, eu não sei se é passos, mas alguns movimentos que vão se dando com a pessoa. Quero colocar aqui 4 ou 5 movimentos, como é de espontâneo que me vem isso, eu não sei se vai ser 4 ou 5, mas eu vou falando e vou saber. Então, alguns movimentos que vão se dando assim na pessoa. O primeiro movimento que se dá assim na alma da pessoa é um encantamento. A pessoa se encanta com a vida espiritual. Ela se encanta. Ela descobre a vida espiritual, como no início do livro das Moradas de Santa Teresa fala que ela fica impressionada de saber que tem pessoas que são totalmente ignorantes, né? Alienadas dessa realidade da presença de Deus na alma. Ela, né, dizendo que tem pessoas que nem têm consciência de que suas almas são imortais. Ela fica assim, né? Impressionada. Então, o primeiro passo é um certo encantamento, é a descoberta. A pessoa descobre. Sabe quando de repente você nunca tinha ouvido falar disso, de repente alguém, aí é boa nova, né? Alguém te dá essa boa nova, te conta essa realidade do que o batismo fez com você, o que ele imprimiu na sua alma, o que ele realizou em você, que você morreu com Jesus, ressuscitou com Jesus, que você recebeu um segundo nascimento, que a Santíssima Trindade de verdade está no fundo da sua alma. Você fica doido à medida que você vai lendo, e quando você escuta isso, e tem a oportunidade, por exemplo, de ler isso na linguagem dos santos, pessoas assim, realmente inspiradas por Deus, eles falam isso de uma maneira assim, que, rapaz, você fica doido com aquilo ali. Aquilo ali te fala, nossa, você fica encantado. Há um encantamento com a descoberta da vida interior. A vida interior, quando uma pessoa descobre a vida interior, há um encantamento. A pessoa fala, cara, que é isso aqui? Isso é uma possibilidade para mim que eu não sabia que existia, entende? Há um encantamento. E aí qual é o segundo movimento que vem depois do encantamento? É óbvio, o desejo. Deus começa a despertar na alma o desejo de viver a vida interior. O cara olhou aquilo ali, rapaz, isso aqui é para mim, isso aqui é em mim, isso é uma coisa que diz respeito a mim, eu quero isso, eu quero viver isso. Ainda que esse desejo, né, seja, claro, ainda um pouco eivado do amor próprio, né, porque, eu quero viver isso, eu quero sentir esse gosto, vê que tem aqui a busca do prazer, né, a busca da própria satisfação, e aí ainda, mas o Espírito Santo age nesse segundo momento, despertando esse desejo na pessoa, desejo de viver a vida interior. Aí o que começa a acontecer? Normalmente, não é igual para todo mundo, mas normalmente, quando a pessoa fica muito, ela se encantou com aquilo ali, e Deus começa a despertar o desejo nela de viver aquilo, ela começa a rezar mais, ela começa a ler sobre o assunto, ela quer entender, ela compra livro, ela busca pessoas que entendem do assunto para conversar, para tirar dúvidas, ela fica igual criança fazendo perguntas. Já viu criança quando está na fase do aprendizado? Pergunta tudo, para que isso, por que isso, blá, blá, blá. Isso está o tempo inteiro, porque tá, rapaz. Deus desperta a pessoa acordou para aquilo ali, ela quer viver aquilo ali. É o desejo, né? É o desejo, assim, a pessoa é o desejo. Aí depois, aí o que acontece? A pessoa vai crescendo nesse desejo, e à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai descobrindo os elementos, e ela descobre, aí ela começa a tentar viver, ela vai se esforçando de viver. Existe uma fase meio de lua de mel, como ela está muito encantada com tudo, então ela vive, ela começa, na oração ela sente gozos, assim, um certo gozo, ela sente paz, ela faz experiências assim, sensíveis, afetivas com Deus, com a presença de Deus, ela está ainda encantada. E ela, como ela deseja, como ela está lendo, estudando, rezando, procurando informação e tal, isso tudo influencia a oração dela, e ela vai até que chega um momento que ela se depara com as limitações dela.
ela se depara com as má tendências, as más inclinações, as limitações, as misérias, as imperfeições. E Deus começa a realizar um terceiro movimento, onde Deus vai levando ela a entender que tudo aquilo que ela descobriu, tudo aquilo que ela passou a desejar viver, e que ela está tentando viver, que ela está se esforçando a viver, Deus começa a dar um entendimento, que é como que um terceiro movimento de Deus na alma. Deus começa a dar um entendimento de que tudo aquilo que ela tanto deseja viver, não é possível viver pelo próprio esforço. Não é algo que eu sou capaz por mim mesmo. Ela descobre isso, e ela descobre isso de uma maneira relativamente dura. Ela descobre isso de uma maneira relativamente dura. Ela faz algumas experiências de fracasso espiritual, fracasso ali na vida interior, e tudo aquilo que ela deseja viver. Por quê? Porque teve o desejo, teve ali então aquela busca, teve o encantamento, o desejo, aquela busca, aquela coisa, aquele frenesi, e a pessoa ela cai numa ilusão de achar que ela pode viver tudo aquilo pelo próprio esforço, como se tudo aquilo pudesse ser alcançado pelos nossos conceitos, pela nossa inteligência. E a pessoa descobre que não, que tudo aquilo que eu sou chamado a viver, e eu desejo viver, não só eu sou chamado, como agora eu desejo viver, eu não posso viver por mim mesmo. Eu preciso da graça de Deus. Esse é o terceiro movimento, né? Deus ensina isso à alma. Mas aqui eu estou falando de uma coisa experimental, como diz o autor do livrinho que nós estamos vendo, numa das notas de rodapé. Entender isso como conhecimento especulativo, a teologia especulativa, é muito fácil. Mas Deus te dá isso como um entendimento experiencial, de experiência. Muitas vezes aqui, né, a pessoa já faz uma experiência de purificação dos sentidos. Às vezes nesse momento que a pessoa descobre que ela não pode por ela mesma, que é o momento que ela está fazendo uma experiência, que ela acaba entrando numa experiência de aridez, de frieza espiritual. É o momento que ela entra nessa experiência que parece que a oração dela não tem fruto, parece que ela não é capaz, ela entra numa certa crise. Muitas vezes acontece isso, né? É um terceiro movimento que se dá na alma. Terceiro movimento que se dá na alma, né? E aí o Espírito Santo começa a agir, levando a alma. É um quarto movimento. Esse movimento muitas vezes não é assim, como foi o desejo, o encantamento. É um movimento que começa a haver uma transição, né? É um movimento, é um quarto movimento, onde Deus começa a ensinar a alma de que ela pode contar com a graça. 100% com a graça. É como que dizendo assim, quando a pessoa caminha nesse quarto movimento, a pessoa chega numa conclusão de experiência interior, não só intelectual, é algo que ela entende com o coração. É como se ela dissesse para ela mesma, de uma maneira muito viva e profunda, ela dissesse para ela mesma: eu não posso nada por mim mesmo, porém, posso tudo pela graça que Deus me dá. Eu conto com a graça, eu tenho como certo a graça. Então há aqui uma consciência profunda, uma certeza, uma firme certeza de que eu posso viver tudo aquilo que eu sou chamado a viver pela graça. Então, nesse quarto movimento, Deus leva a pessoa a um aprendizado mesmo profundo de colocar
toda a sua esperança na graça e não em si mesmo. E não em si mesmo. A pessoa não conta consigo. Ela aprende a contar 100% com Deus, com a graça, com o Espírito Santo, com as noções, com os dons do Espírito Santo. Ela aprende isso. Então é um aprendizado. A pessoa chegou nesse ponto, aqui nesse ponto, nesse quarto movimento, a graça de Deus, o Espírito Santo, fez crescer, desenvolver a fé, a esperança e a caridade, que são essas três virtudes teologais em cima das quais se dá todo o crescimento da vida interior. Há um aprofundamento da fé. A fé se torna uma fé mais viva, como diz o termo de São João da Cruz, fé viva. A alma se chega a Deus de verdade, chega à contemplação infusa por uma fé viva, por uma esperança firme. E tudo isso unido ao santo amor. E o santo amor aqui é aquele amor de Deus que opera em nós. Não é o amor egoísta, não é o amor mercenário. Entende? Então tudo vai caminhando para chegar nesse ponto, vamos dizer assim. Nesse ponto de que a pessoa aprende a confiar totalmente em Deus, a colocar toda a sua esperança em Deus. Ela duvida totalmente de si numa certa visão. Ela não coloca a esperança nela mesma. Ela diz para ela mesma profundamente: eu não posso nada por mim mesmo. Eu não posso amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a alma, de todo o espírito, de todo o entendimento. Eu não posso amar o próximo como a mim mesmo. Eu não posso viver nada do que Deus me pede para viver, porque o que Ele me chama a viver é a vida sobrenatural por mim mesmo. Então a pessoa chega nesse aprendizado espiritual, de colocar toda a sua, de contar com a graça. Ela conta com a graça. Ela diz: eu não posso nada por mim mesmo, mas estou de boa, porque eu conto com a graça. Eu não é aquela pessoa que eu não posso nada por mim mesmo. O que eu faço agora? Senta, reza e chora, morre. Não. Eu não posso nada por mim mesmo, mas estou feliz da vida porque posso contar com a graça. Tudo aquilo que eu não posso por mim, eu tenho a firme certeza que Deus vem em meu socorro me levando a viver. É o tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, olha aqui, primeiro movimento, encantamento. Segundo movimento, desejo. Né? Terceiro movimento, descoberta na prática de que eu não posso nada por mim mesmo. Quarto movimento, eu começo a entrar nessa coisa da vida da fé. Viver de fé, viver na fé, na esperança, na caridade. Quando uma pessoa se eleva muito, os santos, por exemplo, que se elevaram muito nisso, essa consciência, ela era quase que permanente na vida da pessoa. Não só na hora da oração, ou quando ele ficava refletindo isso. Isso era meio que a pessoa, o Espírito Santo levava a pessoa a encarnar isso, a incorporar, a internalizar. Isso passava a fazer parte de quem ela era. Era meio que constante essa consciência da própria miséria e consciência da graça. É como que dizendo assim: a consciência que importa mesmo é a consciência da graça. É eu contar com a graça. Só que para eu chegar nesse ponto de conseguir contar totalmente com a graça, eu tenho que chegar no ponto de não contar nada comigo mesmo. Entendeu? É isso aqui que permite você colocar a sua confiança com toda a intensidade em Deus, a esperar tudo de Deus. Quando você ainda espera do seu esforço, ainda que secretamente, então você não coloca toda a sua confiança em Deus. Entende? Então, Deus vai nos levando a isso, né? Deus vai nos levando a essa graça. E aí, meus irmãos, para concluir essa realidade, então, para que tudo isso comece a acontecer, né?
de verdade, a gente precisa tomar uma firme decisão, chegar nesse ponto, tem que chegar nesse ponto, maduro, uma firme decisão, de querer muito, querer para valer. Que Deus nos dê essa graça, sabe, meus irmãos, que a gente chegue nesse ponto, cada um possa agora começar a rezar, começar a se esforçar para chegar nesse ponto, né? Então veja bem, para concluir agora, presta atenção no que eu vou falar agora. Diante de tudo que temos lido, diante de tudo que temos estudado, diante de toda essa consciência que temos agora do que o Senhor nos chama a viver, né? E consciência também das purificações, dos sofrimentos que eventualmente teremos que passar por eles para chegar a viver o que Deus nos chama a viver. Então você precisa colocar toda a sua confiança na graça. No fundo, quem realiza toda a purificação que é necessária na nossa vida, toda a transformação que é necessária na nossa vida, que a gente está entendendo que essas conversões profundas que nós precisamos passar, essa conversão que é uma conversão, né, do amor mercenário no amor santo, né? Enfim, todas essas conversões, purificações, o desprendimento que temos que alcançar para começarmos a viver essa grande máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né? Nós precisamos alcançar a graça do desprendimento, um grande desprendimento, um profundo desprendimento de nós mesmos, desprendimento da nossa própria vontade, desprendimento do nosso eu egoísta, desprendimento da busca das próprias satisfações e interesses. É preciso alcançar esse desprendimento, que é uma profunda purificação. E nós chegamos a esse entendimento, graças a Deus, creio que sim, nós chegamos a esse entendimento de que no fundo, eu tenho que me esforçar, demonstrando toda a minha generosidade, mas quem realiza essa purificação que é necessária é Deus, é o Espírito Santo. Daí no livro ela até fala de Pentecostes, né? Como que os apóstolos viveram essa segunda conversão, de homens egoístas se tornaram homens, né, de alteridade, homens altruístas, homens que ofertaram sua vida a Deus, às pessoas, como que de homens medrosos, orgulhosos, soberbos, cabeça dura, como que eles se transformaram em homens de oferta da vida, de entrega, generosos, homens que foram amansados pela caridade por um lado, mas se tornaram também rígidos por outro lado para enfrentar todos os sofrimentos, para ser de Deus, para viver o que Deus os chamava a viver. Quer dizer, o Espírito Santo em Pentecostes, quando se derramou sobre eles, realizou uma transformação. Essa transformação interior é a transformação que se colhe depois que Deus termina a obra de purificação na nossa alma. Então, conclusão óbvia, a oração, meus irmãos. Busque a Deus, se humilhe na presença de Deus, busque o Senhor, peça ao Senhor, peça muito ao Senhor. Aqui é tudo isso que nós estamos falando, é desejo, mas o seu desejo de viver a vida interior, o seu desejo de viver tudo isso, tem que te levar à oração, à súplica, ao dom das lágrimas, por assim dizer, a oração de compulsão, a se humilhar diante de Deus pedindo, como quem diz: Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada por mim mesmo, Senhor, nada, tem piedade de mim, vem, Senhor, vem em meu auxílio, realiza em mim uma purificação profunda, Senhor. Viver a Santa Missa com essa intenção, viver o Rosário com essa intenção, viver a oração da manhã com essa intenção, trazer essa realidade para a sua adoração. E está entendendo? Seu coração tem que estar voltado para esse sentido.
Estar atento ao longo do dia, no seu trabalho, nas suas atividades, os movimentos do amor próprio desordenado, do amor mercenário, os movimentos dos apegos, apego ao prazer, os movimentos que brotam em nós. Estar atento e dizer não ali naqueles momentos do dia. Está entendendo? Colocar o coração nesse movimento. Então todo desejo que nós temos da vida, da graça, todo desejo que nós temos do caminho da perfeição, todo desejo que nós temos da vida interior deve nos levar à oração. Por quê? Porque estamos cientes de que eu não posso nada por mim mesmo, tudo é graça. No final das contas é Ele que realiza em mim essa purificação. É Ele que realiza em mim esse desprendimento profundo que eu tenho que ter. Eu tenho que ter um desprendimento profundo de mim mesmo para poder viver essa vida interior. Mas é Deus que realiza isso em mim. Então nós temos que ir a Ele, nós temos que pedir, nós temos que suplicar. Vocês estão entendendo? A oração, muito mais do que o esforço. Muito mais do que o esforço. Então é isso, gente. Vamos buscar isso. Vamos buscar isso, né? Que o Senhor nos dê essa graça. Amém? Então vamos às orientações. Então agora nós vamos ler o capítulo 3 e a orientação é a mesma. Deixa eu fazer vocês entenderem. Quer dizer, aqui o que eu estou pedindo a vocês, o que eu estou tentando fazer com que vocês vivam é essa coisa de refletir, de meditar, de ficar demoradamente num texto. Claro que para alguns, nossa senhora, 15 páginas é muito pouco, não sei o que. Claro, eu sei, eu entendo. Só que não é uma questão de ler muito agora. Agora é essa questão de você ler uma vez, você ler 2 vezes, de você sublinhar. Depois que você já leu uma vez, 2 vezes, você já sublinhou, você voltar nas partes que mais te tocaram, você levar aquilo que te tocou para a capela, para rezar com aquilo. Isso que tem que ser vivido, você tem que internalizar, você tem que trazer isso para dentro de você, entendeu? Então agora, esse capítulo 3, que eu acho que são só 15 páginas mesmo, o capítulo 3, é até menor do que o 2. Capítulo 4 é maior, um pouquinho maior, mas o 3 é menor do que o 2. Então, nós ouvimos aqui a formação hoje, então agora nós vamos ler uma primeira vez. Peço que façamos dessa maneira. Ler uma primeira vez sem grifar. Claro, eventualmente você dá uma paradinha, alguma coisa que chamou a atenção, mas tem esse ritmo de ler direto. Aí, leu a primeira vez direto, escuta a pregação de novo. Escuta essa formação aqui, de novo. Depois que você escutou essa formação, aí você vai ler uma segunda vez agora, sublinhando com a caneta marca-texto as partes que te tocaram, as partes que você acha importante, as partes que te chamaram a atenção. Quando você for sublinhando, tenha em mente o retiro que você vai fazer no final do livro. Que você vai fazer um retiro com o livro e você vai voltar especialmente a essas partes. Por exemplo, você grifou um monte de coisa, mas aquilo que te tocou muito, você pode fazer um tracinho do lado assim para você lembrar, isso aqui eu vou levar para o retiro. Entendeu? Então, é isso que eu peço a vocês. É uma semana para a gente ficar nesse texto. Então, gente, é muito importante ser fiel às orientações. Tá? Não é nada demais que está sendo pedido. Agora, aí você chega aqui, leu a primeira vez, não leu a segunda vez, não escutou a pregação, não fez isso, poxa, por favor, né? Vamos fazer direito, tá bom? Então, é muito importante isso. Né? Se for possível, comece hoje, ou no máximo amanhã. Assim, a gente tem que ter esse ritmo, não pode ser, eu deixo, faço tudo de uma vez. Não faça assim. O que está sendo pedido é a gente fazer todo dia, entendeu? Por exemplo, eu já li a primeira vez, no primeiro dia eu li a primeira vez, no segundo dia eu escutei a pregação, no terceiro dia eu li sublinhando. Aí
Aí eu fiquei um tempo maior lendo e eu li sublinhando. Puxa vida, falta aí 3 dias. Falta mais 3 dias. O que eu faço? Aí você vai ler, aí no outro dia você vai ler o que você sublinhou, você vai rezar com alguma coisa que te tocou ali. Se você achar que é bom, vai escutar a pregação de novo, tá entendendo? Fica nisso. Come isso, mastiga isso, sente o gosto, tira tudo que você puder tirar, entendeu? Tá bom?